Pronto, estamos no ar. Maravilha. Quer iniciar, Liane, com os avisos gerais aí? Pode ser? Eu estou só checando se está todo mundo aqui. Ale, Breno, Kátia, sim? Sim. Kátia. Karen, tá aqui? Eu não estou vendo. Ah, tá. É muita gente. Marolinha também. Gente, a gente queria começar pedindo que todo mundo deixasse seus microfones desligados, por favor. A Joana ainda está com o dela ligado. Rose também. Miriam também. Isadora, Ana Paula. Mica, você começa. A gente queria que você apresentasse a SBS, o chapter, para todo mundo que está assistindo. Obrigada. Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso evento. É um evento da SBS Brasil. A SBS Brasil é uma associação brasileira para ciências comportamentais contextuais. Aqui do Brasil, é um braço da SBS Mundial. E a gente está muito feliz de fazer esse primeiro evento sobre essa pandemia e de que como as terapias contextuais podem nos ajudar, nos assessorar, nos dar ferramentas para que a gente consiga enfrentar essa fase da melhor forma possível. Então, estão todos super convidados para assistir também a da semana que vem, que vai ser sobre terapia de casal, DBT, RFT e ativação comportamental. E muito em breve também a gente vai ter uma aba do nosso site vários materiais, links de como as pessoas possam doar para instituições que precisam, e textos sobre terapias contextuais e todo tipo de material que possa assessorar nesse período de pandemia. Então, a gente vai ter uma aba no nosso site em especial para isso, tá? Então, vamos começar, então. Liane? Então, vamos. Eu vou pedir para Juliana e... Acho que é a Juliana, para deixar o seu microfonezinho desligado. Obrigada. Gente, então, como que vai ser a dinâmica desse nosso bate-papo de hoje? Pensamos em cada um dos convidados falar por aproximadamente 10 minutos, tá bom? Então, eu vou sinalizando esse tempo. E depois teremos aí uns 10 minutinhos para... Eu sei que o host pode, é que eu não sou o host. Mica, para você ir desligando aí. Eu tô fazendo isso, eu tô fazendo um caça-microfone. Caça-microfone. Obrigada, Thiago. Valeu. Então, eu vou sinalizar, tá bom? Para cada um dos nossos convidados quando... já sei lá, já tiver passado 5 minutinhos, e queria avisar para todos que se quiserem fazer perguntas, vocês já podem ir deixando aí no chat. Eu vou coletando as perguntas, porque aí no finalzinho a gente tira os últimos 10 minutos para eu tirar e jogar essas perguntas para os nossos convidados e eles falarem aqui. Tá bom? Combinado? Então, hoje nós teremos a Alessandra Vilas Boas, o Breno Freitas e a Mica, que já conversou com vocês aí, e a Karen Vogel também. Vamos conversar sobre FAP, Mindfulness, ACT e compaixão. Temas que têm alguma relevância para quem está lidando com o Covid-19 pela primeira vez na vida e no mundo e na Terra, né, gente? Então, só tenho a agradecer por essa galera por ter se disponibilizado aí para isso. Deixa só eu pegar meu script de quem começa. Começaremos com Alessandra Vilas Boas. Por favor. Obrigada, Liane. É muito legal estar aqui. Espero conseguir contribuir para
para essa passagem de vocês pela pandemia. Se é que dá para tirar coisas boas disso, mas na verdade essa já é a grande deixa da minha fala, porque eu acho que dá para tirar grandes coisas disso. Não quero dar uma de poliana, de ai, que ótimo que estamos vivendo uma pandemia, não, que bosta que estamos vivendo uma pandemia, que droga que a gente está passando por isso. Mas quando a gente olha pela perspectiva da FAP, a gente fala muito em FAP sobre o processo que cada um está vivendo. A FAP vai trabalhar em terapia com um processo do relacionamento, a transformação que vai acontecendo no relacionamento terapêutico. E se a gente tentar transpor isso para a nossa realidade atual, deixando o terapêutico em si de lado, acho que a gente pode muito bem pensar qual é o processo que nós estamos passando durante essa pandemia. Quais são as transformações no nosso ambiente, na situação de vida que a gente tem, que foram transformações muito drásticas, né? Muito concretas e muito drásticas, e que levam a diferentes comportamentos nossos, né? Vão evocando coisas diferentes da gente, e o que faz sentido a gente construir dentro da nossa vida. Quais são os repertórios que valem a pena serem construídos nesse momento para lidar com tudo isso. E aí, entrando ainda mais na FAP, a FAP vai lidar prioritariamente com relacionamento interpessoal. E se a gente for olhar para as relações interpessoais nesse momento, elas têm tudo a ver com esse momento de todas as formas, né? Começa que nós estamos num isolamento social. Então, justamente fica mais precário, de certo modo, essas relações interpessoais. Por outro lado, as pessoas têm começado a sentir, ou não só começado, né, já estão sentindo, ou possivelmente vão começar a sentir falta de contato social. E a gente tem a sorte de, já que estamos passando por uma pandemia, passar por uma pandemia num momento em que a tecnologia está tão avançada. Olha o que a gente está tendo aqui, né? A gente está aqui numa sala com, eu já perdi aqui o número de pessoas, mas com mais de 30 pessoas. 93, Ale. 93, a última vez que eu olhei estava em 31. Olha só, 93 pessoas estamos reunidos, sendo que estamos em isolamento social. Eu acho que é o momento da gente super usar a tecnologia a nosso favor. Redes sociais são muito importantes, redes de apoio são muito importantes, e nós perdemos as redes de apoio concretas que a gente tem, né? Uma pessoa que vem na nossa casa para ajudar com limpeza, uma pessoa que vem na nossa casa para ajudar com uma criança, para ajudar com um idoso, ou a gente quando leva nossas crianças para a escola, ou tantos outros contextos em que a gente encontra pessoas que a gente vai dividindo o peso do dia a dia. São redes de apoio muito concretas que a gente perdeu. Mas existe uma rede de apoio emocional que é muito importante que a gente preserve nesse momento. Porque estamos todos angustiados, estamos todos com medo, ninguém sabe onde isso vai chegar, como que as coisas vão caminhar, como que as coisas vão se resolver, se é que existe solução. Como eu comecei falando, eu acho que tem uma grande oportunidade de aprendizado para cada um de nós aqui, individualmente e coletivamente, e a gente precisa se ajudar a passar por isso. Já que estamos todos angustiados, todos vivendo a mesma coisa, e as angústias variam, né? Elas oscilam de dia para dia, às vezes no mesmo dia a gente passa por várias emoções diferentes, mas as emoções são muito semelhantes no geral. Poder compartilhar isso, poder dividir isso com as pessoas, constatar que o que eu estou sentindo é coletivo, o que eu estou sentindo faz sentido ser sentido, o que eu estou sentindo o outro também sente, e poder virtualmente se abraçar é muito importante. A FAP trabalha com a ideia de vulnerabilidade, né? Que a gente precisa criar relações íntimas na nossa vida, que essas relações são essenciais, e para que a relação íntima exista, a gente precisa conseguir se vulnerabilizar dentro da relação. Vulnerabilizar nada mais é do que a gente correr o risco de ser punido por alguém e, idealmente, a gente é acolhido, reforçado por esse alguém. Numa situação como essa, a gente poder se abrir, contar como a gente realmente vem se sentindo para as pessoas é muito importante.
Então, buscar pelas pessoas em quem a gente confia, a ideia não é se abrir para qualquer pessoa, mas é buscar pessoas que a gente confia. Quem são as pessoas com quem faz sentido aprofundar relações, construir relações, ou investir nas relações que já foram construídas. Contatar essas pessoas, mantê-las próximas de você. É muito importante que a gente esteja lá para as pessoas que nos procuram e que a gente procure as pessoas que a gente precisa para nos acolher. Né? Então, é o momento da gente fazer esse movimento. E uma coisa que eu acho que é muito importante colocar, que tem me pegado muito, há tanto tempo a tecnologia vem sendo culpada de um certo afastamento social, na minha modesta visão, de forma muito injusta. A tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Ela pode ser usada para afastar as pessoas, quando a gente fica com a cara enfiada no celular ao invés de estar aproveitando um jantar com amigos, ou ela pode ser usada para aproximar as pessoas, como a gente está fazendo aqui nesse momento, como a gente está sendo obrigado a fazer durante essa pandemia. É a forma que a gente tem de falar, se comunicar com as pessoas que não moram com a gente. Então, no fundo, eu acho que a tecnologia vem sendo injustamente culpada por um afastamento, por um distanciamento, sendo que, na verdade, eu acho que o que acontece é que a gente, muitas vezes, usa a tecnologia como forma de esquiva de relações, porque relações íntimas são difíceis pra caramba. E se a gente não se abrir para as relações íntimas nesse momento, a gente está ferrado. A gente vai passar por momentos bem difíceis. Dia a dia a gente tem notícias que apavoram. Tem também notícias boas que ficam sempre mais escondidas, mas as notícias ruins estão lá todos os dias em todos os noticiários. E se a gente não buscar as nossas redes de apoio emocional, a gente não sei emocionalmente como a gente chega no fim dessa pandemia. Então, tá na hora de parar de culpar a tecnologia e encarar as nossas dificuldades, porque eu estou propondo uma aproximação social, mas não que ela seja fácil. Não que seja fácil alcançar o outro e se abrir para o outro e falar, eu estou apavorado. Não que seja fácil ouvir o outro falando que está apavorado e você não tem o que fazer. Né? E eu imagino que parte da fala da Mica vai ter a ver com isso, né? De como lidar com esses sentimentos que vão sendo aflorados, como simplesmente deixá-los ali, porque a gente não tem como resolvê-los, né? Eu não tenho como, falando com alguém, resolver a minha angústia. Não, eu tenho como expor a minha angústia, eu tenho como pôr ela para fora. E eu preciso que o outro também suporte ouvir sobre a minha angústia. Só que para isso eu também preciso suportar ouvir a angústia do outro. Né? Então, no fundo, acho que é muito sobre essas trocas, sobre a gente poder estar junto, sobre a gente poder compartilhar, sobre a gente procurar as pessoas que fazem sentido na nossa vida, as pessoas que são confiáveis para a gente, ou tentar construir essas relações caso a gente ainda não as tenha. Né? Eu acho que é primordial que a gente faça isso, e se voltar no começo da minha fala, onde eu falei de processo de aprendizagem, eu acho que essa é uma das grandes oportunidades que a gente tem, da gente se aproximar das pessoas que fazem sentido no dia a dia. Porque quando a gente não está nesse isolamento social que a gente está agora, a gente convive com muitas pessoas no dia a dia. Seja no trabalho, seja no consultório, seja na porta da entrada da escola da filha, seja na hora que você passa pelo condomínio. A gente vê pessoas, a gente cumprimenta pessoas, a gente é visto. O quanto a gente está trocando com essas pessoas. E às vezes, por a gente estar sendo só visto, só falar bom dia, boa tarde, boa noite, a gente se sente já, tá bom, eu vi bastante gente hoje, tá bom, mas o quanto você de fato trocou com essas pessoas? Quantas dessas pessoas realmente te enxergaram? Se você estava num dia péssimo, quantas dessas pessoas realmente perceberam que você estava num dia péssimo? Ou ao contrário, se você acabou de ter uma notícia maravilhosa na sua vida, quantas pessoas perceberam que você estava radiante naquele momento? No nosso dia a dia, a gente vai às vezes camuflando a solidão com pequenos encontros de bom dia e boa tarde. E agora a gente não tem isso. Essa camuflagem sumiu para a maior parte das pessoas, né? Eu digo a maior parte porque às vezes a gente convive com alguém que ainda ajuda nessa camuflagem, né? Mas a camuflagem desse social mais amplo sumiu. E está na hora da gente, então, ter que buscar por relações, no mínimo ter que ir atrás dessa camuflagem de forma aqui pela tecnologia, né, encontrando pessoas variadas e tudo mais, mas é a hora também da gente tentar se aproximar e tentar superar as nossas esquivas. Se abrir para o outro é difícil, não é à toa que é difícil. Olha a definição de vulnerabilidade que eu comentei antes, né? A gente correr o risco de ser punido pelo outro, você fazer alguma coisa que pode não ser bem-vinda pelo outro. Mas se a gente não corre esse risco,
a gente não constrói relações íntimas. E viver o isolamento social na solidão é muito mais dolorido. Então, se tem algo que eu realmente queria incentivar vocês a fazerem durante essa pandemia, é busquem os relacionamentos que fazem sentido na sua vida. Tente se expor, de se mostrar para os outros e de acolher o que os outros estão mostrando, mesmo que seja difícil, mesmo que seja angustiante e sem respostas. Não é sobre ter respostas. Eu acho que o grande aprendizado, talvez, que a pandemia pode trazer para a gente é aprender a viver sem respostas, aprender a viver na incerteza, aprender a viver no hoje. Né? Não é sobre o futuro, a gente não tem ideia do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente sabe o que a gente tem hoje e é com isso que a gente tem que viver. Não sei como é que eu tô de tempo, Li. Eu acabei de ver que eu esqueci de contar o tempo, mas tá tudo bem, porque a gente deu uma atrasadinha no início e ainda estamos, são 18h46, você pode falar Então, mais? tá bom. Não, mas eu acho que era isso que eu queria falar. Não sei se vão surgir algumas perguntas, comentários, coisas assim. Acho que a gente guarda pro final, né? Isso, a ideia é guardar pro final. Pro final até agora não apareceu, eu tô aqui olhando Tá ótimo. pro bate-papo. Falei, só o que eu fiz foi anotar essa tua frase que eu já ouvi de ti umas 3 ou 4 vezes, mas ela sempre me chacoalha. Da vulnerabilidade. Correr o risco, né, de ter uma resposta nossa punida. E isso é tão dialético, porque a gente está falando justamente de buscar reforçadores. Exato. Né? E você corre o risco de um estímulo aversivo vir na tua cara. E se não corrermos desse risco, o que nos resta? Que tipo de vida é essa? Exato. E o ponto é que, ao emitir essas respostas que correm esse risco, a gente está cheio de respondentes desagradáveis. A gente está sentindo um monte de coisa ruim ao fazer isso, geralmente. Medo, vergonha e tantos sentimentos parecidos com esses. Mas a ideia é justamente a gente conseguir fazer em companhia desses sentimentos, né? Tô com medo, mas é algo que tem a ver com os meus valores, é algo importante para mim, então faz com medo, abraça o medo, põe o medo no colo, faz carinho nele, dá a mão, leva o medo junto, porque não tem jeito. Né? Deu vergonha, mas é algo importante de ser feito, falar para a pessoa que você realmente está sentindo, falar que você está desesperado, falar que você está sei lá o quê, ou falar que você está sentindo falta de contato, tá bom, põe a vergonha no colo e fala. Porque se for algo que faz sentido com seus valores, é importante que seja superado e é justamente isso que vai gerar a relação de intimidade. Uma relação só fica íntima se a gente passa por isso com aquela pessoa. Então, é isso. Eu acho que é muito importante da gente tentar superar essas esquivas que a gente tem no dia a dia e se aproximar de quem importa para sobreviver emocionalmente a essa pandemia. E essa aproximação, ela não deve ser física neste momento. É uma aproximação emocional. Emocional. Através da tecnologia. Isto. Isso mesmo. E eu juro para vocês que isso não foi combinado, mas a Alessandra já fez o super gancho para que a Mica de arte e das nossas famosas. Não foi expressamente combinado. Não foi expressamente combinado, mas eu suponho que a ordem montada teve a ver com isso, porque nem me ocorreu. É claro que vai puxar. Eu sugeri essa ordem, Ale, porque eu sabia que você ia falar muitas coisas que eu queria falar de uma forma bem melhor, então eu falei, deixa eu ver, adiantar o assunto, que vai ser... Que injusto, Mica, eu adoro te ouvir falando também. Vai em frente. Então, gente, eu peço desculpas aqui, eu tô como host, eu nem sei apagar direito aí as coisas, e eu também não sei como a minha cara vai ficar no centro, então quem for ver a gravação vai ver eu no ladinho e a cara da Alessandra. Normalmente a gravação vai para quem está falando, tá, Mica? Então, mas como eu sou o host, nunca vai vir a minha no centro, entendeu? Estranho. Não sei. Não, acho que só não vai para vocês. Acho que na gravação vai. Então tá bom. Vou voltar aqui nessa forma e vamos rezar para a gravação sair legal. Então, eu queria agradecer estar no meio de vocês aqui. Como eu disse, é muito especial estar falando aqui com vocês. E por um tema tão importante, né? Eu concordo com a Lê em tudo que ela falou. Por sinal, muito obrigada, Lê. Que nós estamos passando realmente por um momento histórico, né? Na verdade. A gente está vivendo um momento
que o mundo viu pouquíssimas vezes, se é que viu dessa forma. Então, a gente está realmente, eu acho que a gente tem que ter noção de que nós estamos num momento histórico da humanidade. Eu não imaginava, tipo, um mês atrás, que nós estaríamos hoje num momento histórico da humanidade. E nós estamos, né? Então, é muito importante esse momento que a gente está passando. Realmente, ele não é uma situação de poliana, porque vai ser um momento de muito sofrimento, de perda. A gente já está vivendo a perda do nosso dia a dia, como a gente conhece. A gente está na perda das nossas camuflagens, a gente está na perda de saudade, do contato físico. E vai ter perdas a níveis existenciais, perda de pessoas também, de morte. Então, a gente está falando de um momento muito intenso e muito profundo na humanidade, que está passando coletivamente. Esse não é um sofrimento meu, seu, do outro, é todos temos família, temos conhecidos. Se não for recair em nós, vai recair em alguém próximo a nós. Tá? Então, nós estamos realmente num momento assim histórico. E isso é uma oportunidade gigantesca, individualmente falando, né? Nós temos a oportunidade de escrever isso como podemos, né? Como dá, muitas vezes, mas o que eu vejo em mim e vejo nas pessoas com quem eu converso, que eu atendo, que eu supervisiono, está se abrindo uma janela de oportunidade muito interessante do ponto de vista da história de cada um, né? E pensando que isso está acontecendo com o mundo inteiro, né? E a Lê falou das camuflagens. Na ACT a gente vai ver muito as esquivas experienciais. E quando a gente não pode sair de casa, tem que conviver todo dia juntos, muitas das nossas esquivas, elas vão bagunçar aí, né? A gente saiu de uma zona de conforto e isso promove um movimento que geralmente esse movimento ocorre se a pessoa está muito disposta a se livrar das esquivas. E agora foi como se essas esquivas fossem meio que arrancadas sem nem perguntar. Vamos fazer um processo agora, né? Tipo, iniciou um processo. E essa é uma oportunidade, porque geralmente a gente precisa de um sofrimento, precisa de um incômodo grande para dizer, eu vou abrir mão das minhas esquivas, eu vou abrir mão da minha enrolação, né? As esquivas experienciais é o quê? Eu estou me esquivando daquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, eu estou me enrolando na vida, na verdade. Então, essa enrolação foi arrancada de nós. É óbvio que a gente vai achar, conforme as semanas vai passando, vai achar uma certa acomodação aí e outras formas de se esquivar, vamos dizer assim. Mas os desafios estão muito presentes, gente. As pessoas estão no convívio familiar. O principal núcleo de problemas são interpessoais e são no núcleo familiar. Então, é uma oportunidade gigantesca que a gente está falando. E mesmo que ela não venha das relações, quem está sozinho, quem está vivendo sozinho, parece que está abrindo uma possibilidade de trabalhar questões realmente íntimas e de autocuidado, ou um momento só para que a pessoa possa mergulhar nas suas questões um pouco em paz. Parece que cada um está tendo uma história, um desafio para percorrer durante esse período, né? Então, eu gostaria muito de falar, já vi, que esse momento é um momento importante para a gente, cada um de nós descubra qual é esse desafio, qual é essa aventura no sentido mesmo histórico, que saímos num cavalo e vamos enfrentar o dragão. Qual é o nome desse dragão, né? Qual é o nome? Talvez nomear, a gente identificar qual é o desafio central que está acontecendo conosco, talvez isso seja de grande validade. Porque as emoções vão vir, as emoções desafiadoras vão vir. E a ACT está cheia de
de ferramentas, eu nem ia falar sobre isso, sabe, mas não ia mesmo. Mas tem a aceitação, a gente não tem muita opção agora, é a aceitação, você vai sentir, mesmo porque a gente não consegue, são sentimentos fortes, medo, né, uma ansiedade, a gente abre a TV, tem o medo ali, a gente conversa com as pessoas, tem as notícias, então não tem muito como fugir do sentimento, tem que ser expert para conseguir fugir, mas ele vai vir, né, e ele vindo, a Karen e o Breno vão falar sobre mindfulness e compaixão, é estar presente com esse sentimento, permitir que ele venha, e ele vem e ele passa. E é o que a gente está observando, tem dias bons, tem dias ruins, tem dias mais difíceis, tem dias que parece que você está sacando como é fazer faxina e cuidar das coisas, enfim. Então, esse tipo de vai e vem emocional é isso, tá, gente? É vai e vem emocional. Deixa vir, ou quanto mais permitir vir, mais fluido vai ser esse movimento e mais a gente vai conseguir olhar para isso e entender o que está acontecendo com a nossa vida agora. Porque vai surgir, já está surgindo valores diferentes na humanidade. É muito fácil você sentar e fazer um exercício de ver quais são meus valores. Família, sei lá o quê, sei lá o quê. Eu vou aproveitar os últimos minutinhos para dar até um testemunho. Raramente eu falo pessoalmente, mas eu acho que nessa circunstância é importante. Por exemplo, aqui para mim é muito importante meus filhos. Eu tenho 2 filhos. E eu me propus, fiz todo o meu esquema de, eu valorizo meus filhos, e realmente valorizo, mas vou trabalhar meio período, vou ficar outro meio período com meus filhos, vou me dedicar e vou fazer isso da melhor forma, e vou pensar sobre isso. Mesmo com tudo isso, eu me considero uma mãe presente, é isso que eu quero ser, mesmo com esse período em que eu não tenho babá, não tenho ninguém aqui para me ajudar, não tenho mãe, não tenho nada, assim, acabou, eu me vi na primeira semana louca, eu chorei no segundo dia, meu Deus! E fui descobrindo, né, formas de lidar com as coisas, ainda estou descobrindo, se eu girar a câmera, vocês vão ver a zona que está aqui. Mas o ponto é, a relação com meus filhos mudou tanto, eles estão tão mais próximos de mim, a gente é um time, sabe? Tipo, é muito diferente. Meu filho estava numa fase que estava choramingando demais, eu achando que era por causa dos 3 anos, ele não está mais choramingando mais, gente. Ele está feliz. E isso é tão importante, é tão essencial para mim, pessoalmente falando, que eu falei, nossa, não sei como eu deixei isso passar, sabe? Como eu não vi antes. E isso requer essa atenção. Eu precisei tirar muitas coisas da frente para conseguir ver isso. Inclusive, tirar o meu conforto, tirar minhas horas de dormir, enfim, tirar tudo, né? Mas essa proximidade está sendo muito especial. E é isso que vai começar a surgir se cada um for se abrindo para esse processo, né? Que são os valores de uma forma vivida muito mais intensamente. Parece que é um outro nível. Né? E isso que acontece quando sai as esquivas e a gente enfrenta as questões interpessoais, vai com outro nível de relação humana, um outro nível de experiência. E é isso que a gente tem que torcer, a gente tem que trabalhar para ter isso no meio desse sofrimento todo da pandemia. E isso também de uma forma coletiva, em termos dos movimentos sociais e do que a gente pode fazer pelo outro que a gente conhece e pelo outro que a gente não conhece também. Né? Agora não tem aquilo, não tem umas falsas desculpas do tipo, o outro está sofrendo porque o outro não foi fazer faculdade, ou sei lá o quê, ou sei lá o quê. Não, a morte ou a doença recai a todos, é uma condição humana. Então não tem mais nenhuma desculpa para você não ajudar aquele, ele não se esforçou. Não foi que não se esforçou. Ele pegou uma doença que todo mundo vai pegar, entendeu? Então essa possibilidade de ver o outro é muito importante. Eu sei, me excedi, né? Acabou, pronto, era só isso. Não chegou a CCD, acabou de acabar o seu tempo, não é? Olha só, eu estava sob controle da sua fisionomia, assim, bateu o relógio.
Mas é isso, gente. Obrigada pelo espaço. Mica, obrigada a nós, até por você trazer essa puxadinha aí de orelha, né, social. São as nossas questões, são as questões dos outros também, isso é importante. E o quanto que se a gente viver isso juntos, isso vai ser melhor. Olha aí, você e seu moleque, o Lian, né, se aproximando mais aí. Bom, agora eu queria pedir para o Breno nos ajudar a pensar como estar presente no momento que tudo que a gente quer é fugir. Breno, por favor, você traz sua fala sobre mindfulness. Bom, muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, sim. Essa virou a pergunta da rotina, né? De todas as conversas hoje, mudando os protocolos, né? Desafio falar assim, em 10 minutos sobre mindfulness, na verdade, desafio falar só sobre mindfulness, né? E aqui eu queria propor um caminho um pouco diferente na minha fala, de defender um pouco aquilo que a gente tem já como nosso piloto automático e que foi arrasado nas últimas semanas em termos de rotina, de mudança de forma como eu vivo a minha vida, como eu me organizei. E talvez hoje a gente esteja percebendo também nesse momento como esse nosso piloto automático ajuda a organizar a nossa vida também, né? Então aqui eu quero trazer só uma frase do Gabriel Garcia Marques antes de começar a falar um pouquinho mais do mindfulness, que é o seguinte: era um personagem conversando num tempo em que estava na prisão. Era como estar desperto, acordado 2 vezes. Essa frase me fez pensar que o mais insuportável para eles na prisão devia ter sido a lucidez. E isso, por que eu trago essa frase aqui? Porque, de alguma forma, nós estamos sendo empurrados para um retiro compulsório, né? E muito diferente das vezes onde eu escolhi, onde várias pessoas que eu conheço que estão aqui também escolheram ir para um retiro, a gente está se retirando, né? E a gente está sendo exposto a uma intensidade de intimidade, né? E acho que a fala da Alessandra assim fica muito certeira em cima disso, como dói ao mesmo tempo estar tão perto, né? Que por vezes eu penso que esse estar presente também é elencar algumas fronteiras assim. Fronteiras no sentido de eu perceber os meus limites, né? Então, parece que hoje, assim, nas primeiras semanas, como vem se desenvolvendo, assim, esse momento, primeiro chega assim, né? Bom, vamos todos entrar no eterno domingo. Né? Alguns comemoram, eu sou um privilegiado porque posso seguir trabalhando da forma como eu trabalho, sigo à distância, outros se desesperam, né? Agora, começa a chover um monte de livros e filmes e coisas, e de repente a gente substitui, né, aquela nossa rotina mais ou menos entendida pelo nosso organismo por um mar hedonista e por um mar também de um monte de deveres, de tem um monte de curso para fazer, tem que praticar muito mindfulness, tem que fazer um monte de coisas. Então, esse é um momento, eu acho que bota um pouco na crise assim desse nosso hedonismo também, de ver assim, puxa, já faz 2 semanas que eu estou vendo Netflix, já vi todos os seriados e eu consigo perceber que isso talvez tenha uma característica um pouco vazia, né? É um prato cheio para a gente trabalhar com a ACT, né? Um prato cheio para ver que os valores talvez sejam guias muito melhores para a nossa vida do que realmente perseguir um certo conforto, do que perseguir uma ideia de que eu vou passar na minha casa 3 semanas ou quantos meses, a gente não sabe ainda mais, né? Mas então trago a minha fala nesse sentido para perceber o mindfulness como essencialmente uma ferramenta de tomada de consciência, de tomada de perspectiva para favorecer o nosso autocuidado, né? A mudança de contexto para alguns pode servir como oportunidade, acho que para muitos serve também como uma experiência de sofrimento incrível, né? E a gente tem danos muito sérios em relação a isso. Mas, essencialmente, se a gente for olhar, parece que agora ficou claro que as coisas não são permanentes, né? E esse é um dos princípios importantes dentro da nossa prática. Esse é o princípio que traz o alívio, quando eu percebo uma emoção difícil
E eu senti já nas minhas práticas, eu senti na minha vida que uma ansiedade surge e desaparece. Parece que essa lição da impermanência, parece que essas transformações estão ficando um pouco mais claras porque a gente tem uma mudança mais brusca agora, né? O convite para estar no presente, né? O convite assim do mindfulness, eu tomaria com uma boa dose de cuidado, no sentido de nunca perder o autocuidado de vista. Tá? Em que sentido esse autocuidado? Eu não preciso me tornar um super-homem no meio ou uma super-mulher no meio dessa quarentena. Eu não preciso lidar com mais coisas do que eu realmente posso lidar. Eu preciso me cuidar ao longo disso, né? Então, eu vi agora há pouco um dos meus professores, colegas, hoje o Thiago por aí, né, falando do sistema de regulação emocional, né, do autocuidado, suavizar. Eu preciso encontrar esses espaços na minha vida. E às vezes as fronteiras da casa não ajudam muito, né? Alguns estão tendo experiências bem interessantes, né? Alguns podem ter experiências um pouco mais aversivas, mas é um desafio grande nosso também encontrar, né, esse equilíbrio. E um espaço que eu tenho vivenciado com as pessoas que eu tenho conversado também, com os pacientes, tem sido muito interessante. Nunca foi tão fácil monitorar, por exemplo, o meu comportamento alimentar. Nunca foi tão fácil monitorar o meu cuidado em relação a quanto eu faço de exercício, o que eu faço, o que eu não faço. Né? Nunca foi tão fácil monitorar quanto realmente eu estou dentro das tecnologias ali, perdendo tempo, às vezes no Facebook, rolando feed ou Instagram. Né? Então, tem um momento muito interessante dessa lucidez, né, que pode servir muito bem para a gente estabelecer hábitos mais interessantes. Interessantes, eu digo aqui, hábitos que sejam mais coerentes com os nossos valores, né? E essa acho que é a nossa grande oportunidade, né? Estou tomando isso numa perspectiva bem individual, né? Sem citar o enorme número de iniciativas coletivas, como essa conversa aqui, de poder dividir espaço com essas 3 referências super importantes, pessoas que eu admiro um monte, né? E várias outras iniciativas de oferecer, de doar, e perceber como as pessoas gostam de estar nesse ponto. Gostam de doar não pela troca do dinheiro, né? Não por algum outro ganho, mas sim por a gente se perceber em grupo. Então, acho que o meu tempo ele deve... Como é que estamos aí? Tem uma mímica para os meus minutos? 2 minutos? Tá. 2. Legal. Mas claro, as práticas de mindfulness, a gente vai encontrar um monte de conduções, assim, tem muita gente oferecendo também essas práticas, né? Eu tomaria esse cuidado em relação ao autocuidado, né? Se isso realmente faz bem. Talvez precise só relaxar. Né? Talvez precise realmente só assistir um pouco de Netflix, ler um livro que tu gosta. Né? Agora, muitas dessas práticas também podem ajudar para lidar com os sentimentos, né? E aí a gente tem uma variedade de coisas. O próprio CEF está começando curso online, eu sei que outras pessoas também estão começando curso online também, nesse período, né? E eu gostaria de levar o mindfulness mais para essa ideia de a gente conseguir revisitar os nossos hábitos, revisitar os nossos automatismos para dentro desse pequeno laboratório, para nossa pequena gaiola, né? E escolher realmente o que é que a gente quer cultivar dentro desse espaço. Talvez o convite também dessa incerteza em relação ao futuro seja realmente a gente relembrar que a vida se desenrola no presente. Não tem outro tempo para fazer outras coisas, né? Então, aí a gente tem um espaço de resgatar, bom, o que é realmente importante que torna o meu dia hoje mais valioso? É eu me aproximar de alguém que eu gosto, é eu falar com parentes que talvez eu não falasse agora por videoconferência, posso falar, é eu cuidar um pouco de mim, né? Levar esse espaço para aplicar esses princípios de intenção, a minha intenção no meu dia, da minha atenção e da minha atitude comigo, de uma forma equilibrada. Tá? Agradeço o espaço de fala. Brigadíssima, Breno. Brigadíssima. Depois eu passo uma pergunta que já veio aqui.
Linda a tua fala da gente pensar o que a gente está vivendo como se fosse um laboratório, né? E é isso mesmo, vamos tentar experimentar um jeito, porque a Marsha Linehan fala, a gente não vive de olho fechado, então não tem por que fazer mindfulness de olho fechado. Vamos abrir o olho e tentar viver de verdade agora o que a gente está vivendo. Karen, vem falar pra gente um pouco de compaixão, alto e alter, porque tá faltando, por favor. Vamos sim, querida. Tá todo mundo me ouvindo bem? Perfeitamente. Sim, que ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Mica. Obrigada, Breno. Obrigada, Lê, pelas palavras. Obrigada a todos por a gente poder ser uma comunidade, né? Eu acho que nesse momento estarmos numa comunidade é algo que nos traz um pouco de um colchãozinho nesse momento onde a gente está muito, né? A Deus dará, muitas vezes, né? Uns mais nervosos, uns mais ansiosos, outros menos, mas estamos todos precisando de algum colchãozinho, então acho que esse momento de estarmos em comunidade e a gente poder se amparar um no outro é um espaço importante, né? Então vamos usar esse tempinho para a gente poder fazer isso com cada um de nós aqui. Então acho que eu começo a minha fala falando um pouco, talvez, do que é compaixão e do que é... Porque esse momento ele é redondinho para uma fala de compaixão, que nada mais é. A compaixão é a percepção de um sofrimento, né? Então, a compaixão ela é a constatação de que eu ou o outro estão em sofrimento, né? Então, eu acho que nós estamos aqui, eu estava olhando em 100 pessoas, eu acredito que nós somos 100 pessoas nesse momento que estamos com algum tipo de sofrimento, né? Então, diante da presença do sofrimento, a compaixão ela vem como um bálsamo, né? E como uma alternativa realmente importante para a gente poder sobreviver enquanto espécie, né? Então, eu acho que tanto na compaixão a gente poder perceber o sofrimento do outro e na auto a gente poder reconhecer o nosso próprio sofrimento diante disso, né? E será que realmente a gente está realmente conseguindo entrar em contato com esse sofrimento? Que tipo de sofrimento é? Que cara ele tem? Que característica ele tem? E que nome ele tem, esse sofrimento, né? Com certeza somos 100, cada um de nós sentimos de formas diferentes, né? E começando talvez pela compreensão de um dos aspectos da autocompaixão, que é essa consciência de que somos todos humanos, né? Essa é um dos pilares da autocompaixão. Somos todos humanos, estamos todos diante né, desse momento e estamos todos em sofrimento. Então, a percepção de que se somos humanos, sofremos, né? E a gente poder compreender isso e também se dar um momento da gente se permitir algum tipo de sofrimento, mesmo que do nosso dia a dia nos peça outra coisa, né? Nos peça que a gente tenha que atender os nossos queridos ou tenha que, de alguma forma, né, a gente poder levar esse momento de constatação da presença do sofrimento e de que somos todos humanos por conta do sofrimento, né? Eu acho que a grande contribuição, eu acho que na questão da teoria da compaixão é a gente poder, nesse momento, que eu acho que é de grande valia, a gente poder acessar aquilo que o Paul Gilbert coloca como o nosso sistema de reasseguramento e segurança, né? Todos nós temos esse sistema nos nossos cérebros, né? É o sistema do qual a gente pode trabalhar para ligar ele, né? Que é aquele sistema onde eu me sinto seguro e eu me sinto acolhido no meu sofrimento, né? É claro que a gente pode contar com outras pessoas também, mas a gente sozinho pode ligar esse sistema de reasseguramento, né? Em algumas práticas de autocompaixão, como, por exemplo, a gente ser menos crítico com o nosso sofrimento, né? A gente poder levar um pouco de carinho para nós mesmos nesse momento de sofrimento, né? E aí acho que uma das coisas mais importantes desse sistema, o sistema de reasseguramento, é a gente poder
levar para nós mesmos uma coisa chamada de gentileza, né? A gentileza, eu não sei se vocês perceberam, eu comecei a perceber logo depois que começou a epidemia, ondas de gentileza aparecer por aí, né? Aparece aqui no prédio, aparece na rua, as pessoas estão mais solidárias, né? Então a gente está percebendo que as pessoas como um valor, e agora a gente está falando de valor, né? Pegando na ACT, o valor da gentileza, aonde a gente pode colocar em prática com nós mesmos, né? Então como ser gentil comigo e como ser gentil com o outro, né? Lembrando que para eu ser gentil com o outro, eu preciso primeiro colocar a máscara de oxigênio em mim, né? Para que eu sobreviva e eu possa salvar e cuidar das pessoas que eu amo, né? Então, de alguma forma, a gente poder pensar na gentileza, em ações de gentileza para conosco e ações de gentileza para com as pessoas que a gente ama, ligando como consequência esse sistema importante que a gente está chamando de sistema cerebral de reasseguramento, né? E para isso também, além da gentileza, as práticas de mindfulness, né? A importância da gente observar os nossos pensamentos nesse momento. Os nossos pensamentos são sobre o futuro, eles não são úteis de fato, porque o futuro ele é incerto, o futuro ele está em stand-by, né? Então, a importância da gente vigiar os pensamentos, da gente observar esses pensamentos e de alguma forma poder zelar por eles para que eles não aumentem o nosso desespero e sim trabalhe para o nosso reasseguramento, né? Então pensamentos de gentileza podem contribuir muito também para isso. E eu acho que, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu coloquei aqui... 4 minutos, cara. Quantos? 4. 4? Ah, então ainda tem tempo. Então, acho que duas perguntas relacionadas com compaixão que a gente pode pensar, que é uma pergunta muito profunda, o que é importante para mim nesse momento? O que realmente é importante para mim nesse momento, né? Porque é nos momentos de sofrimento onde a gente pode realmente se conectar com, não só nos momentos de sofrimento, mas principalmente nos conectar com aquilo que realmente é importante, né? Então, a compaixão, ela faz a gente realmente poder olhar e se questionar na nossa vida o que realmente é valioso para mim, o que realmente é importante, o que eu quero levar desse momento, o que eu quero mudar no meu hábito, como o Breno falou, né? Que hábitos eu quero deixar aqui na quarentena e que hábitos eu quero levar para depois, né? E esse é um momento importante onde a gente pode parar e refletir sobre o que é genuinamente importante. E pensando um pouco na questão da gentileza, né? Como é que eu posso levar também essa questão da gentileza para a nossa comunidade, né? Como eu posso ser gentil com alguém que está precisando de um carinho, como eu posso ser gentil com os nossos idosos, como é que a gente pode ser gentil ao mesmo tempo que a gente está se protegendo e ao mesmo tempo que a gente está protegendo aqueles que a gente ama, né? Então, eu acho que essa pergunta, o que é importante para mim, ela é uma pergunta baseada nos preceitos da compaixão, e ela é uma pergunta muito profunda que levam a gente para os nossos valores, que levam a gente para o nosso estar em comunidade, que leva a gente a pensar em como a gente vai fazer para perpetuar a nossa espécie, né? Então, é uma pergunta muito, muito profunda para a gente ir pensando nesse momento, né? E eu queria trazer para vocês a gente chama de mantra, né, da compaixão, que eu acho muito lindo. Eu sempre leio para mim mesmo nos momentos de sofrimento e ele me traz assim um quentinho no coração, bem, bem gostosinho. E eu queria dividir com vocês, né? Então, este é um momento de sofrimento. O sofrimento, ele faz parte da vida. Que eu possa ser gentil comigo nesse momento.
e que eu possa me dar a compaixão que eu preciso. Obrigada. Até transcrevi sua fala para que a gente tenha aí esse mantra para quem quiser usar, tá aí no bate-papo. A gente pode colocar a mão no coração, né? Colocar as duas mãos no coração, sempre quando você estiver em sofrimento e você quiser se dar essa autocompaixão, esse é um momento de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, que eu possa ser gentil comigo nesse momento, que eu possa me dar a compaixão que eu preciso. Obrigada, queridos. Estamos juntos. Todos juntos. Quero avisar que só somos 100, porque nós não sabíamos que só cabia 100 aqui no Zoom, senão seríamos muito mais. Tem muita gente chateada porque não conseguiu entrar. Mas tudo bem, a Mica está gravando, a gente vai disponibilizar depois. Eu vou, então, pegar o que foi já comentado, perguntado aqui no nosso bate-papo. E a primeira fala se refere a última fala que eu quero ir de trás para frente, se refere ao que você trouxe, Karen. Deixa eu achar aqui. Tá. Karen, perfeita a sua fala. Quem falou isso foi a Helena. Ela acha que a importância de estar em comunidade nunca fez tanto sentido para ela agora, imagino que para todos nós, né? Afinal, a gente está tratando dores 100% compartilhadas entre nós e nossos pacientes. Aí pensei também, Ale, o quanto que isso talvez esteja facilitando nossa empatia com alguns pacientes também, né? Todos compartilhamos dos mesmos medos e angústias em meio à pandemia. É essa fala da Helena. Queria saber se algum de vocês 4 quer fazer algum comentário. Ale, Mica? Eu acho que, eu não sei se vocês iam falar, Mi, Breno e Ale, mas eu acho que o sofrimento ele está nos conectando no momento, né? Está nos conectando entre pessoas e está nos conectando com o momento, né? E essa conexão entre pessoas diante do sofrimento, ela é muito linda no sentido que está todo mundo conectado realmente, porque estamos todos em algum tipo de sofrimento, né? Então a gente consegue nesse momento, acho que desenvolver uma prática de empatia, a gente consegue ter mais empatia, porque está todo mundo em sofrimento realmente, né? Então eu acho que em termos de práticas, não só com os nossos clientes, com a nossa comunidade, com a nossa família, né? O quanto a dor e o sofrimento nos conectam. Eu queria também trazer, como você bem apontou, né, Eliane? Isso ajuda nessa empatia com os clientes, como a Karen também comentou, mas isso dificulta às vezes como lidar com aquilo que a gente está empatizando. Porque às vezes o nosso cliente está trazendo justamente a nossa maior dor, que a gente está vivendo junto ao mesmo tempo, na mesma hora, da mesma forma ou muito semelhante. E a gente pode querer fugir daquilo, né? Eu tenho ouvido de muitos colegas, não tenho visto notícias porque ver notícia me angustia. Tá, e o que você faz na sessão quando o cliente traz a notícia que você não queria saber? E no meio da sessão, onde seu foco é o outro, e de repente você é impactado por aquela notícia e fala, putz, jura, desse jeito? E aí você lida como com o que está acontecendo em você? Pode virar nosso ponto cego, é isso que você quer dizer, né? Eu não sei se necessariamente um ponto cego, acho que é uma das formas que a gente acaba lidando às vezes, mas eu acho que às vezes os terapeutas, eu tenho ouvido isso de muitos colegas, até eu tenho, junto com um grupo de terapeutas, conduzido rodas de conversas para psicólogos, para a gente poder dividir como tem sido esse período, e o que aparece com muita frequência é, eu preciso estar bem para ajudar o outro. E se a gente ainda mais pegar a ideia de autocompaixão, né? Como é que eu posso exigir de mim estar bem para dar para o outro se eu estou vivendo a mesma pandemia que o outro está vivendo? E eu acho que se a gente empatiza nesse tanto, porque a gente está vivendo afundado na mesma história, é muito importante que a gente não queira esconder isso do outro. Eu não preciso fingir estar bem, porque a real é que não estamos. Pode ter um dia que a gente esteja melhor, mas no outro a gente vai estar pior. Pode ser que nesse minuto eu estou ótima, no seguinte eu estou péssima. A gente tem passado por oscilações com muita frequência. E a gente precisa aceitar que se é para continuar nosso trabalho enquanto psicólogos, a gente precisa trabalhar enquanto psicólogos estando bem e estando mal.
e estando dentro da dor do cliente por estar vivendo a nossa própria e estando às vezes mais desconectado porque eu não estou conseguindo lidar com isso dentro de mim, né? E fingir que está tudo bem, eu acho que é muito danoso para si mesmo, para o outro e para a relação. Quando a gente, enquanto terapeuta, pode passar para o outro a ideia de que também estamos em sofrimento, a gente ajuda a humanizar o sofrimento do nosso cliente, acalmar aquele sofrimento, porque a gente vê frequentemente, né, dentro das terapias contextuais, a gente vê isso com muita frequência, as pessoas sofrem e negam o sofrimento. Se você vir e falar, pera, eu também sofro, pronto, você já tirou um dos sofrimentos, ou ajudou a tirar, sei lá, já mexe nisso. Então, esse compartilhar de estou passando pelo mesmo, na minha visão, é muito importante. Porque isso acalenta, isso acolhe, isso humaniza, isso deixa normal aquilo que a pessoa está vivendo. Perfeito, Ale. Aqui a Ana Borges diz que você está ensinando as pessoas a compartilhar a humanidade, né? Sugerindo isso. E o Vinícius, enquanto você falava, ele falou que a gente sabe o quanto é forte o mito da felicidade. E que não se pode sofrer ou que sofrer não é coisa de gente feliz. E o quanto que isso está ligado à esquiva experiencial. Talvez isso seja um momento que nos ajude a começar a plantar um pouquinho do repertório de aceitação, bem no sentido do que você falou. E que vai nessa troca, né? Na hora que a gente busca o outro e quer construir ou utilizar das relações de intimidade que a gente tem, é disso que a gente está falando, né? Eu preciso mostrar para o outro qual é a minha dor. Se o outro não acessa a minha dor, ele não me acolhe. Então, essa troca é muito importante. E se eu mostro para o outro que já está sendo acolhido, que eu também tenho a mesma dor, isso também é acolhimento para o outro. Perfeito, obrigada. Vou passar agora para uma pergunta que o Tiago fez durante a tua fala, Breno. No final da pergunta, ele finaliza com: Breno, você é demais. E eu achei importante falar isso agora no Vida, porque você podia perder. E a fala do Tiago é: as práticas e exercícios que fomentam clareza de valores talvez sejam mais importantes nesse momento do que as práticas cruas de apenas sentar e meditar e estar no presente? Essa foi a pergunta dele. Muito legal. Muito bom pensar nisso, né? E acho que vem essa grande oportunidade, acho, como uma imagem de uma metáfora de um grande retiro, né? Se a gente for ver qualquer formação em relação à instrução de mindfulness, eles sempre batem na tecla: faça um retiro por ano, né? E justamente o retiro nos dá espaço para deixar decantar um pouco daquelas informações que estão no nosso dia a dia, distraindo, um monte de coisa, para conseguir perceber realmente o que nos toca, né? Realmente o que é importante. A nossa agenda, em relação aos outros, em relação à sociedade, ela é muito forte, né? E aqui pode ser um espaço bem legal de explorar isso. Principalmente por esse aspecto, assim, quando o Thiago pontua, assim, né, fazer essas práticas mais cruas, assim, de simplesmente parar, isso pode ser uma lucidez muito dura, né? Ainda que, não falo isso como uma regra, para quem vem meditando, para quem vem praticando e se sente bem em relação a isso, pode ser a sua prática, né? Mas talvez a gente tenha que ir por um caminho um pouco mais direcionado aos valores, no sentido de expor essas pessoas realmente aos reforçadores dela nesse momento. E não fazer um caminho tão direto, né, por exemplo, as práticas de monitoramento aberto, onde eu estou vendo essa onda toda vir, né? Vejo isso um aspecto desse equilíbrio, sabe? A gente conseguir olhar um pouco mais para os valores, se desafiar a olhar para as coisas que estão acontecendo, mas não perder de vista o nosso autocuidado, não perder de vista a nossa sensação de estabilidade. Estou sentado aqui, estou respirando, estou na minha casa, né? Eu vejo bem isso como um equilíbrio. Obrigado, Thiago. Obrigada, Breno. E para a gente finalizar, a gente veio uma pergunta que é mais direcionada para você, Mica. Que ótimo. exercício ou ferramenta da ACT tu recomendas para que consigamos desenvolver esta presença, no sentido do que você estava falando, né? Da gente estar verdadeiramente vivendo aquilo que está rolando. Sim. Aqui foi meu anjo. Vem cá aqui com a mamãe. Tem um filhotinho aqui. Eu acho que algo que ajuda... Você quer sair? Só um minutinho, gente.
Esse é o momento de propaganda da cadeira de gamer da Mica. Cadeira de gamer do meu marido. Eu acho que o que ajuda muito é... Não quero. Não quer sair? Pega a mãe. Sair. Eu não quero sair. Você vai ficar quieto? Você vai ficar quietinho? Mamãe vai ter que falar um negocinho aqui. Ajuda muito, simplesmente, a emoção vai vir. Eu acho que essa prática que a Karen propôs, ela é excelente, de compaixão. É estar num lugar ou estar com pessoas, como a Lê propôs também, de compartilhar verdadeiramente. Então, essa possibilidade de expressar ou para si ou para o outro é muito importante. Colocar palavras é muito importante. Identificar o nome do sentimento, identificar onde ele está no nosso corpo, identificar aquilo que é importante. Né, filho? É sim. É sim. E também, eu queria... E o ponto que o Breno também trouxe, de focar no propósito. Né? Acho que algo que aconteceu muito forte, que vem me ajudado, e eu vejo em pessoas ajudando muito, é o propósito. Se a gente tem o propósito, um propósito na nossa vida, no nosso dia, naquilo que é importante, se a gente identifica aquilo que é importante, tem um propósito, isso é muito útil, porque a sensação de impotência é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, gente, tem muitas coisas que podem ser feitas. Tem o nosso autocuidado, tem toda a nossa rotina, tem as nossas relações e tem todo o resto do mundo. Tem movimentos que as pessoas conseguem fazer, movimentos de caridade, movimentos de gentileza, movimentos de considerar o que o outro também está passando. Então, engajar em movimentos de cuidado do outro que a gente conhece e que a gente não conhece, é extremamente útil, e isso dá um foco, ter esse propósito, dá um foco, porque tem muita coisa a se fazer. Né? Eu fui conversar com a moça que trabalha aqui em casa e ver como ela estava, fazer essa conexão, porque é uma pessoa que eu gosto muito, e ela foi me contar que as pessoas da rua dela estavam indo bater lá porque não tinha arroz, porque trabalhava e tinha sua renda naquele lugar. Então, se você pode se conectar com as pessoas e ver a necessidade, e dentro daquilo que cada um pode colaborar, para a pessoa fazer a diferença de passar fome ou não. Então, é algo muito poderoso. A gente está com essa sensação de impotência, que ela é real num nível, mas no nível do coletivo, do que cada um pode ajudar o outro, isso é infinito, gente. Isso é irreal, não é porque eu não saio de casa que eu não posso colaborar. Então, essa perspectiva, eu acho importante a gente se lembrar, porque nós somos uma espécie coletiva, e a forma como a gente vai passar isso é juntos, não tem outra forma de passar. Quem não tiver conectado e num ambiente social consciente, vai ter feito. E a gente só vai, quão bem a gente vai passar por isso, quão bem a gente vai estar ciente desse coletivo. Né? Então, tudo que cada um puder fazer na sua micro-rede, ou em doações maiores, ou inúmeros projetos lindíssimos, abertos, de mindfulness, de palestras, de o que quer que for, tudo isso pode ter um efeito tão maravilhoso e tão potente que não se compara a sair de casa ou não, tipo, durante 1 mês ou 2, entendeu? Então, eu gostaria de passar por isso também, que acho que é uma coisa que me ajuda muito pessoalmente também falando, em termos de lidar com esses sentimentos. A gente está passando por isso, mas a gente pode fazer muito, né? Poxa, Mica, muitíssimo obrigada. Eu anotei essa tua frase também, que a gente está com essa sensação de impotência, e ela é real, mas no nível coletivo, do que cada um pode ajudar o outro, isso é infinito. Se cada um estiver fazendo alguma coisa,
né? Então, eu lembrei de uma frase do Skinner que ele diz que a única cultura que é aquela que vai sobreviver é a cultura que cuida da sua sobrevivência. Eu acho que vai muito ao encontro do que você está trazendo para a gente. Bom, essas eram nossas 3 colocações. Eu salvei aqui o bate-papo para a gente usar as frases depois. Nica, você quer fazer uma finalização? Eu queria agradecer muitíssimo todos que estão aqui presentes, a Liane, a Karen, o Breno, a Ale, pelas falas extremamente belas, extremamente profundas de vocês, e todo mundo que está acompanhando, todo mundo que vai poder assistir esse material, pensar e dialogar com a gente, e com nós como comunidade aí da ICBS Brasil, também vamos começar a divulgar e abrir esse espaço para que as ações coletivas possam ser encontradas, serem mais vistas, e a gente poder passar por tudo isso juntos. Queria muito, muito agradecer a todos vocês, foram lindas as falas. Todo mundo agradecendo aqui no chat, e queria dizer que eu que estou sentindo meu coração aquecidinho agora, do jeito que a Karen falou. Que lindeza, obrigada para todos. Até terça que vem, então, que nós temos mais uma. Boa noite, gente. Boa noite.